Você já sentiu que a alma envelheceu antes do corpo? Como se por dentro houvesse um cansaço que nenhum descanso cura, uma seca que nenhuma água sacia, um peso que nenhum sono alivia. Há pessoas que aos 30 parecem ter vivido 80, não pela aparência física, mas por algo mais profundo, mais invisível. Uma vitalidade que se apagou, uma alegria que se esvaziou, uma força interior que simplesmente desapareceu. Esse envelhecimento silencioso da alma é algo que a ciência moderna está apenas começando a nomear, mas Santa Hildegarda de Bingen, há quase 1000 anos, já conhecia esse segredo esquecido. Ela via, com os olhos do espírito, que existe uma força sagrada capaz de renovar o ser humano por completo. Não é um elixir mágico, não é uma promessa vazia. É uma fórmula espiritual, natural e milenar, uma medicina que atravessa os séculos e que hoje, mais do que nunca, precisa ser lembrada. Porque o verdadeiro rejuvenescimento não começa na pele, começa na alma. E quando a alma floresce novamente, o corpo responde. A mente se clareia, o espírito se reanima e a vida volta a ter aquele brilho que pensávamos ter perdido para sempre. Neste vídeo você vai descobrir a fórmula milenar de Santa Hildegarda para rejuvenescer corpo, mente e espírito. Uma sabedoria antiga que permanece viva, pulsante e urgente. Fique até o final, porque o que você está prestes a ouvir pode ser o início de uma transformação profunda. Santa Hildegarda de Bingen não era uma mulher comum. Nascida em 1098, na Alemanha medieval, ela foi abadesa, compositora, médica, poeta, mística e profetisa. Suas visões divinas começaram ainda na infância, luzes que atravessavam sua alma, revelações que vinham como fogo do céu. E dessas visões nasceu uma medicina completamente diferente de tudo o que se conhecia na época. Para Hildegarda, o ser humano não era apenas um corpo que adoece ou envelhece. Era um jardim sagrado, um microcosmo do universo inteiro. Corpo, alma e espírito eram inseparáveis, interligados por uma teia invisível de forças, humores e energias divinas. Ela dizia que o ser humano é uma tenda construída por Deus, onde ele habita e atua. E quando essa tenda se desequilibra, quando perde sua harmonia original, o envelhecimento começa, não apenas no corpo, mas na essência mais profunda do ser. Sua visão de saúde era ao mesmo tempo mística e prática. Ela observava a natureza com reverência científica, estudava plantas, minerais, alimentos e temperamentos. Mas tudo isso estava ancorado em uma certeza inabalável, que a cura verdadeira vem da reconexão com o divino, que existe uma ordem sagrada no universo e que o corpo humano, quando alinhado a essa ordem, recupera sua juventude interior. Hoje, quase 900 anos depois, suas palavras estão sendo redescobertas. Médicos, psicólogos e cientistas confirmam aquilo que ela já sabia, que a mente adoece o corpo, que a tristeza envelhece, que a falta de propósito seca a vida, e que existe sim um caminho de volta à vitalidade plena. Santa Hildegarda nos deixou esse mapa, e ele está em suas mãos agora. Vivemos em uma época de contradições profundas. Nunca houve tantos produtos anti-envelhecimento, tantas promessas de juventude eterna, tantos tratamentos estéticos e suplementos milagrosos. E, no entanto, nunca tantas pessoas se sentiram tão cansadas, tão vazias, tão envelhecidas por dentro. O que acontece quando você tem 30 e poucos anos, mas acorda todas as manhãs com a sensação de carregar décadas de cansaço? Quando o espelho mostra um rosto jovem, mas os olhos não brilham mais? Quando o corpo ainda funciona, mas a alma parece ter perdido a capacidade de se alegrar? Isso é o envelhecimento invisível. O envelhecimento que não aparece nos exames médicos. Aquele que corrói por dentro. A vida moderna acelera esse processo de formas que mal percebemos. A alimentação industrializada, cheia de substâncias mortas, sem vitalidade real. O excesso de estímulos constantes, telas, ruídos, informações fragmentadas que não nutrem, apenas desgastam. A desconexão da natureza, dos ciclos naturais do sono, da luz do sol, do toque da terra, a falta de silêncio, a ausência de contemplação, a perda do sagrado no cotidiano.
E há algo ainda mais profundo: a desconexão de si mesmo. Quantas pessoas vivem no piloto automático, cumprindo tarefas, respondendo mensagens, preenchendo agendas, mas sem nunca parar para perguntar: o que minha alma precisa? O que me faz sentir vivo? Para onde minha essência está pedindo que eu vá? Santa Hildegarda via esse desequilíbrio com clareza profética. Ela dizia que o ser humano adoece quando se afasta da viriditas, que ela usava para descrever a força vital, a seiva divina que atravessa toda a criação. Viriditas é o verde da primavera, é a energia que faz a semente brotar, é a vitalidade pura que pulsa na natureza e que também deveria pulsar em nós. Mas quando essa força se perde, quando a alma seca, o envelhecimento começa. Não o envelhecimento natural e digno, mas aquele precoce, doloroso, que rouba a alegria antes do tempo. E o mais triste é ver tantas pessoas tentando reverter esse envelhecimento apenas pelo lado de fora. Cremes caríssimos, procedimentos invasivos, dietas radicais, tudo focado na casca enquanto a essência continua murchando em silêncio. Hildegarda tinha uma visão radicalmente diferente. Para ela, rejuvenescer era um ato de dentro para fora. Era despertar novamente a centelha divina que habita o coração. E ela sabia exatamente como fazer isso. E então, chegamos ao coração deste ensinamento. A fórmula de Santa Hildegarda para o rejuvenescimento verdadeiro não está em nenhum laboratório moderno. Está escrita em seus manuscritos medievais. Está oculta em suas visões místicas. E, surpreendentemente, está totalmente acessível a qualquer pessoa que deseje trilhar esse caminho sagrado. Essa fórmula tem 3 pilares inseparáveis. 3 dimensões que, quando alinhadas, despertam a viriditas adormecida e restauram a juventude interior. O primeiro pilar é a alimentação viva e ordenada. Hildegarda entendia que o alimento não é apenas combustível, é informação divina. Cada planta, cada grão, cada erva carrega uma memória da criação. E quando comemos com consciência, escolhendo aquilo que está em harmonia com nossa natureza, o corpo responde com vigor, clareza e longevidade. Ela dizia que há alimentos que enfraquecem e há alimentos que fortalecem. O sábio escolhe aquilo que edifica. O segundo pilar são as virtudes que purificam a alma. Para Hildegarda, os vícios espirituais envelhecem mais do que qualquer doença física. A inveja, a ira, a tristeza crônica, a gula, a preguiça, tudo isso gera humores densos que intoxicam o corpo e obscurecem o espírito. Mas as virtudes têm o poder oposto. A alegria moderada aquece o coração. A temperança purifica o sangue. A humildade desbloqueia a energia vital. Cultivar virtudes não é moralismo vazio, é medicina espiritual profunda. O terceiro pilar são os remédios naturais divinamente inspirados. Hildegarda recebia em suas visões o conhecimento sobre plantas medicinais, pedras preciosas e práticas terapêuticas. Ela sabia exatamente quais ervas aquecem o fígado, quais dissolvem a melancolia, quais fortalecem os nervos. Sabia que o contato com certas pedras alinha a energia interior. Sabia que o canto, o silêncio e a contemplação são remédios tão poderosos quanto qualquer substância. Esses 3 pilares não funcionam isolados. Eles se entrelaçam como as cordas de uma harpa e, quando tocados em harmonia, produzem uma música capaz de restaurar aquilo que parecia perdido. A vitalidade profunda, a clareza mental, a alegria sem motivo, a sensação de estar vivo novamente. Hildegarda não prometia milagres instantâneos. Ela oferecia um caminho, um retorno gradual à ordem divina. E quem seguia seus ensinamentos experimentava algo raro. Não apenas a cura de sintomas, mas a renovação completa do ser. Vamos mergulhar agora no primeiro pilar, a alimentação que rejuvenesce. E aqui começamos com o alimento mais sagrado na visão de Santa Hildegarda, a espelta. Ela escreveu que a espelta é o melhor de todos os grãos. É quente e forte, e mais leve que todos os outros. Dá boa carne e bom sangue a quem a come, e torna o espírito alegre e confere alegria ao ânimo humano. A espelta, ou trigo antigo,
É um grão que não foi geneticamente modificado, que preserva sua integridade original. Diferente do trigo moderno, ela não inflama o corpo. Pelo contrário, nutre profundamente, fortalece o sistema nervoso, sustenta a energia sem picos e quedas, e algo que Hildegarda enfatizava, alegra o espírito. Porque para ela, alimento que rejuvenesce não é apenas aquele que alimenta as células, mas aquele que eleva a alma. Ela recomendava a espelta em diversas formas: pães artesanais fermentados naturalmente, mingaus mornos preparados com calma, sopas suaves temperadas com ervas específicas. Comer espelta era um ato de reconexão com a terra, com o ritmo lento da natureza, com a gratidão. Além da espelta, Hildegarda dava grande importância às ervas digestivas e revitalizantes. O funcho, por exemplo, era usado para purificar o sistema digestivo e dissipar gases emocionais. O gengibre, ou galanga, como ela chamava, aquecia o corpo e restaurava o vigor perdido. O alecrim fortalecia a memória e a circulação. A sálvia purificava o sangue. Cada erva tinha não apenas uma função física, mas também espiritual. E havia uma regra de ouro na alimentação de Hildegarda: moderação. Ela dizia que comer em excesso, mesmo alimentos bons, sobrecarrega o fígado e gera humores densos. Por outro lado, comer muito pouco enfraquece a vitalidade. O equilíbrio, a justa medida, era a chave. Comer com gratidão em silêncio quando possível, mastigando devagar, prestando atenção em cada sabor. Isso por si só já era um ritual de cura. Hildegarda também alertava sobre alimentos que envelhecem prematuramente, carnes em excesso, especialmente de porco, frituras pesadas, alimentos fermentados em excesso, como queijos muito fortes, frutas cruas demais, que, segundo ela, esfriavam o corpo e geravam desequilíbrios. Ela não proibia nada de forma absoluta, mas ensinava a observar como cada alimento afetava o corpo e a mente. E aqui está algo fascinante. A ciência moderna está confirmando muitas de suas intuições. Estudos mostram que grãos antigos como a espelta têm perfil nutricional superior ao trigo moderno, que ervas como o alecrim e a sálvia têm propriedades neuroprotetoras, que a moderação alimentar e o jejum intermitente, que Hildegarda praticava em seus períodos contemplativos, prolongam a longevidade celular. Mas Hildegarda ia além da química. Para ela, o alimento carregava memória espiritual. Comer algo cultivado com amor, colhido com gratidão, preparado com intenção, isso transferia uma vibração sutil ao corpo. Por isso, ela incentivava o cultivo de hortas, a conexão com a terra, o preparo consciente das refeições. Porque rejuvenescer, na visão dela, era também reconectar-se com a sacralidade do alimento. Agora entramos no território mais profundo da medicina de Hildegarda, as virtudes que renovam a alma. Porque para ela não bastava cuidar do corpo, era necessário purificar o espírito. E os vícios espirituais, aquilo que ela chamava de sombras da alma, eram as causas mais profundas do envelhecimento interior. Hildegarda via o ser humano como um campo de batalha entre virtudes e vícios. E cada vício tinha um efeito físico específico. A tristeza crônica, por exemplo, gerava a bilis negra, que secava o coração, entorpecia a mente e enfraquecia o corpo. A ira descontrolada aquecia excessivamente o fígado, gerando inflamações, dores de cabeça e envelhecimento da pele. A inveja envenenava o sangue, a gula desequilibrava o estômago e gerava humores espessos. Mas as virtudes tinham o poder inverso. Eram como remédios espirituais que restauravam o equilíbrio perdido. A primeira virtude essencial no caminho do rejuvenescimento é a alegria moderada. Hildegarda dizia que a alegria é como o orvalho da manhã que renova as flores da alma. Mas ela não falava da alegria superficial ou forçada. Falava daquela alegria suave, profunda, que nasce da gratidão, da contemplação, do reconhecimento das pequenas belezas da vida. Essa alegria aquece o coração sem queimá-lo, estimula a circulação, fortalece o sistema imunológico e mantém a pele radiante. Como cultivar essa alegria? Através de práticas simples. Observar o nascer do sol com atenção plena. Cantar,
mesmo que baixinho. Agradecer por 3 coisas ao final do dia. Sorrir sem motivo, apenas como exercício interior. Essas pequenas escolhas reprogramam a alma para a leveza. A segunda virtude é a temperança. A temperança era, para Hildegarda, a rainha das virtudes. Ela significava a justa medida em tudo, na comida, no trabalho, no sono, nas palavras, nos pensamentos. A pessoa temperante não se esgota, não se excede, não se perde nos extremos. E por isso preserva sua energia vital por muito mais tempo. Hildegarda escreveu que aquele que vive em temperança mantém o corpo leve e a mente clara. Praticamente, isso significa dormir o suficiente, mas não em excesso. Trabalhar com dedicação, mas sem exaustão. Comer até a saciedade, mas não até o peso. Essa virtude é especialmente urgente hoje, em um mundo que incentiva os excessos constantes. A terceira virtude é a humildade. A humildade, na visão de Hildegarda, não era rebaixamento, era reconhecimento da própria natureza criada. Era aceitar que somos parte de algo maior, que não controlamos tudo, que dependemos da graça divina. Essa virtude dissolve o ego rígido, aquele que envelhece na arrogância e na necessidade de sempre estar certo. Ela dizia que a humildade é a terra fértil onde todas as outras virtudes crescem. Quando alguém cultiva a humildade, torna-se permeável à transformação. Consegue aprender, mudar, perdoar, recomeçar. E essa flexibilidade interior é a essência da juventude espiritual. Hildegarda não deixava nada no abstrato. Ela propunha práticas concretas, um exame de consciência ao entardecer, revisar o dia com ternura, reconhecendo onde os vícios agiram e onde as virtudes floresceram. Sem culpa, apenas com observação amorosa. Pequenos atos de desapego. Doar algo. Perdoar alguém em pensamento. Soltar uma mágoa antiga. Cada gesto desses libera energia presa. Oração contemplativa. Não necessariamente palavras decoradas, mas um silêncio atento diante do divino. Hildegarda chamava isso de escuta interior. Quando as virtudes começam a ser cultivadas, algo extraordinário acontece. A alma se torna mais leve. E quando a alma é leve, o corpo responde. A postura melhora. O olhar se clareia. A voz ganha firmeza. A presença se transforma, porque o verdadeiro rejuvenescimento acontece de dentro para fora. Chegamos agora ao terceiro pilar da fórmula de Santa Hildegarda: os remédios naturais que rejuvenescem corpo, mente e espírito. E aqui entramos em um território fascinante, onde botânica, mineralogia e espiritualidade se entrelaçam de forma única. Hildegarda não inventava remédios. Ela recebia conhecimento divino através de suas visões. Em transe místico, via as propriedades ocultas das plantas, das pedras, dos elementos, e registrava tudo meticulosamente em seus livros Física e Causae et Curae. Hoje, muitos de seus remédios estão sendo validados pela ciência. Mas o que torna sua medicina especial não é apenas a eficácia química, é a dimensão espiritual que ela atribuía a cada elemento. Entre as ervas rejuvenescedoras, o alecrim ocupava lugar de destaque. Hildegarda chamava o alecrim de a erva da memória e da juventude. Ela dizia que seu perfume desperta o espírito, fortalece a circulação cerebral e mantém a clareza mental mesmo na velhice. Recomendava banhos de alecrim para revigorar todo o corpo, especialmente em casos de cansaço profundo. Estudos modernos confirmam: o alecrim contém ácido rosmarínico, um potente antioxidante que protege as células cerebrais e retarda o envelhecimento cognitivo. O uso prático é simples: chá de alecrim pela manhã ou adicionar ramos ao banho quente uma vez por semana. O funcho era outro remédio essencial. Hildegarda escreveu que o funcho contém calor agradável e possui uma mistura equilibrada que não é nem muito seca nem muito úmida. E tanto comido cru quanto cozido, torna o ser humano alegre. O funcho era seu remédio universal para a digestão e para dissipar a melancolia. Ela o considerava essencial para quem carrega tristeza antiga no corpo. O funcho aquece suavemente, elimina gases, acalma o estômago e, algo que Hildegarda enfatizava, alegra o coração. Pode ser usado como chá de sementes após as refeições,
ou mastigando algumas sementes lentamente. A galanga era a raiz do vigor. Hildegarda a prescrevia para restaurar a força vital em pessoas debilitadas, sem energia, com digestão fraca. Ela dizia que quem tem febre no peito ou dores, cozinhe galanga em vinho e beba. E quem está fraco deve comê-la frequentemente, pois ela aquece e fortalece. Hoje pode ser encontrada em pó, adicionada a sopas ou chás mornos, ou em cápsulas disponíveis em lojas naturais. Um dos aspectos mais místicos da medicina de Hildegarda era o uso de pedras preciosas. Para ela, as pedras carregavam vibrações divinas específicas, capazes de reequilibrar o corpo sutil e restaurar a harmonia interior. A ametista, por exemplo, purificava o sangue, clareava a mente e afastava pensamentos negativos. Hildegarda recomendava que a pessoa aquecesse levemente a pedra e a passasse sobre a testa ou o coração, em momentos de confusão mental ou tristeza. O jaspe vermelho era usado para fortalecer o coração e a circulação. Ela dizia que carregar um jaspe junto ao corpo fortalecia a vitalidade física e protegia contra o esgotamento. O cristal de rocha, transparente como luz pura, era visto como portador de luz divina. Hildegarda recomendava colocá-lo sob a luz do sol e depois sobre os olhos fechados, para clarear a visão interior. Além de ervas e pedras, Hildegarda considerava essenciais certas práticas contemplativas. Os banhos terapêuticos com ervas não eram apenas para a higiene, mas como ritual de purificação. Ela recomendava banhos mornos com lavanda, alecrim ou folhas de nogueira, sempre em silêncio, com velas acesas. Esses banhos eram momentos de reconexão com o corpo sagrado. O canto tinha lugar central em sua medicina. Hildegarda compôs mais de 70 canções litúrgicas. Ela acreditava que o som da voz humana, quando entoado com reverência, tem poder curativo sobre o corpo e a alma. Não era necessário cantar perfeitamente, bastava soltar a voz com sinceridade. E a contemplação da natureza completava suas práticas. Caminhar descalço na terra, observar o movimento das nuvens, escutar o vento entre as árvores. Para Hildegarda, esses atos reconectavam o ser humano a viriditas, a força vital que atravessa toda a criação. Esses remédios não são milagres instantâneos, são convites. Convites para retornar ao ritmo sagrado, para lembrar que somos parte de algo maior. E quando aceitamos esse convite, o rejuvenescimento acontece naturalmente, não como imposição, mas como resposta amorosa do corpo à cura da alma. Deixe-me compartilhar com você uma história que atravessa os séculos e continua viva até hoje. Há relatos de que, no mosteiro de Hildegarda, em Bingen, uma mulher chamada Gisela chegou aos 50 anos completamente exaurida. Seu rosto estava marcado por rugas profundas, seus olhos sem brilho, seu corpo curvado pelo peso de anos de tristeza não chorada. Ela havia perdido um filho anos antes, e desde então, algo dentro dela havia morrido junto. Gisela procurou Hildegarda não esperando cura, mas apenas um lugar para morrer em paz. Mas a abadesa olhou para ela com aqueles olhos penetrantes que enxergavam além da superfície e disse: "Seu corpo envelhece porque sua alma esqueceu de cantar." Hildegarda então iniciou um tratamento que combinava os 3 pilares de sua medicina. Primeiro, mudou completamente a alimentação de Gisela: mingaus quentes de espelta ao amanhecer, chás de funcho ao longo do dia, sopas leves com alecrim e sálvia. Nada pesado, nada que forçasse o corpo já enfraquecido. Depois conduziu Gisela em um trabalho profundo de purificação da alma. Conversas silenciosas ao entardecer, onde as mágoas antigas podiam ser nomeadas, choradas, liberadas. Exercícios de perdão, primeiro aos outros, depois a si mesma. E especialmente, o cultivo da alegria moderada. Observar as flores do jardim, agradecer pelo pão de cada dia, sorrir ao sol da manhã. Por fim, os remédios naturais, banhos com lavanda e alecrim 3 vezes por semana. Uma ametista que Gisela deveria carregar sempre junto ao coração. E, acima de tudo, o canto. Hildegarda a fez cantar todos os dias, mesmo quando a voz saía trêmula e quebrada. Cantar hinos simples, melodias suaves que aos poucos iam dissolvendo a bilis negra acumulada.
Em 6 meses, algo extraordinário aconteceu. O rosto de Gisela começou a mudar. Não porque as rugas desapareceram, elas continuavam lá, mas havia algo diferente. Um brilho nos olhos, uma leveza na postura, um sorriso que não existia antes. As irmãs do mosteiro diziam que Gisela parecia ter voltado 20 anos no tempo, não na aparência, mas na essência. Quando perguntaram a Hildegarda sobre esse milagre, ela respondeu com simplicidade: "Não fui eu quem a curou. Foi Deus através da ordem natural que ele criou. Eu apenas ajudei Gisela a lembrar quem ela realmente é, uma centelha divina habitando um corpo sagrado." Essa história, registrada nos anais do mosteiro, nos ensina algo fundamental. O rejuvenescimento verdadeiro não é cosmético. Não é sobre apagar marcas ou congelar o tempo. É sobre reavivar a chama interior. É sobre fazer a alma cantar novamente. E quando isso acontece, o corpo inteiro responde, não voltando a ser o que era, mas tornando-se algo ainda mais belo. Um ser integrado, vivo, radiante de dentro para fora. Hoje, quase 1000 anos depois, pessoas ao redor do mundo continuam seguindo os ensinamentos de Hildegarda e experimentando transformações semelhantes. Não milagres instantâneos, mas processos profundos de renovação, porque a medicina dela funciona. Não apenas porque as ervas têm propriedades químicas, mas porque ela trata o ser humano como um todo sagrado, corpo, alma e espírito indivisíveis. Então chegamos ao final desta jornada, mas também, se você desejar, ao início de outra. Porque o que Santa Hildegarda nos deixou não é apenas conhecimento teórico, é um caminho vivo, uma fórmula milenar que continua funcionando, século após século, para quem se dispõe a percorrê-la com sinceridade. O rejuvenescimento verdadeiro começa quando você compreende uma verdade simples, mas profunda. Você não é apenas carne e osso. Você é viriditas, força vital, centelha divina, sopro criador. E essa essência não envelhece. Ela pode ser obscurecida, adormecida, esquecida, mas nunca destruída. Quando você alimenta seu corpo com o que é vivo e sagrado, está nutrindo não apenas células, mas memória espiritual. Quando cultiva virtudes como a alegria moderada, a temperança e a humildade, está limpando os canais por onde a vida flui. Quando usa os remédios naturais com reverência, as ervas, as pedras, os banhos, os cantos, está realizando rituais de reconexão com a ordem divina. E aos poucos, algo começa a mudar. Não de forma espetacular, mas suave. Você acorda uma manhã e percebe que há mais energia. O espelho reflete não apenas um rosto, mas um brilho que não estava lá antes. Os pensamentos ficam mais claros, o coração mais leve. A vida parece novamente cheia de possibilidades. Hildegarda dizia que o ser humano foi criado para brilhar. E quando perde esse brilho, não é porque Deus o abandonou, mas porque esqueceu de olhar para a luz. Talvez você tenha passado anos olhando para o lugar errado, buscando juventude em cremes, em procedimentos, em promessas externas. Não há nada de errado nisso, mas se você chegou até aqui, talvez sua alma esteja pedindo algo mais profundo, um retorno à origem, um reencontro com aquilo que nunca deveria ter sido esquecido, sua própria sacralidade. Então comece. Comece hoje mesmo, com o que tiver à mão. Um chá de funcho ao entardecer, uma oração breve ao acordar, um momento de silêncio olhando para o céu, um banho mais lento, mais consciente, um perdão sussurrado em pensamento, uma canção entoada baixinho, mesmo que desafinada. Esses pequenos gestos são sementes, e Santa Hildegarda nos ensinou que toda semente, quando plantada na terra fértil da alma, germina. Pode demorar dias, semanas, meses, mas germina. E quando germina, floresce. E quando floresce, transforma. A fórmula milenar de Santa Hildegarda está em suas mãos. E ela é simples: alimentar o corpo com reverência, purificar a alma com virtude e usar os dons da natureza como pontes para o divino. Se este vídeo tocou algo em você, deixe nos comentários. Qual dos 3 pilares mais ressoou com sua alma? Foi a alimentação sagrada, o cultivo das virtudes, os remédios naturais? Ou talvez todos eles juntos,
mostrando que você está pronto para começar essa jornada de renovação profunda? E se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem, alguém que está cansado, envelhecido por dentro, perdido em meio ao ruído do mundo, compartilhe este vídeo. Porque a medicina de Hildegarda não é apenas para curar, é para multiplicar. Quanto mais pessoas despertam para essa sabedoria, mais luz há no mundo. Inscreva-se neste canal para continuar recebendo os tesouros esquecidos da sabedoria de Santa Hildegarda. Ative o sino das notificações e caminhe conosco nessa jornada de rejuvenescimento verdadeiro, aquele que começa na alma e se expande para toda a vida. Como Hildegarda escreveu em uma de suas visões mais belas, eu sou a brisa que nutre todas as coisas verdes. Eu encorajo as flores a florescer com suas cores vibrantes. Eu sou a chuva que vem do orvalho, que faz a grama rir com a alegria da vida. Eu chamo à existência tudo o que é, que essa viriditas, essa força vital divina, desperte novamente em você, que sua alma volte a cantar, que seu corpo responda com gratidão, e que sua vida inteira se torne um testemunho vivo de que o rejuvenescimento verdadeiro é possível. Até o próximo encontro. Que a luz de Santa Hildegarda ilumine seu caminho, sempre.